Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Dias Rosa e vou apresentar o seguinte tema: o uso da acupuntura no tratamento não cirúrgico de fraturas de olétrino em equino, relato de caso. É importante começar sempre com uma lembrança sobre o que são os desafios referentes à espécie equina quando o assunto são fraturas, né? Independente do local, é sempre um assunto extremamente complicado. E esse detalhe já começa logo no início. Qual tipo de tratamento ser abordado, né? Seja o tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, e aí dentro disso algumas discussões que a gente vai abordar aqui, outras, infelizmente, vai ficar para uma próxima oportunidade. E aí, com relação principalmente a complementar esse tratamento, a acupuntura ela vem adquirindo uma importância muito grande no Ocidente, né? Apesar de já ser bem estabelecida no seu local de origem, ainda existem algumas resistências ou talvez falta de utilização para que o tratamento seja reconhecido ou entendido como parte essencial de um tratamento convencional. E é exatamente com esse objetivo que eu venho aqui relatar o caso de um equino macho, quarto de milha de 6 anos, um animal que compete em competições de três tambores, que foi diagnosticado com uma fratura do tipo 4 e exatamente por causa de um desses detalhes que a gente vai abordar aqui, que é a questão monetária, né, o proprietário ele optou por um tratamento conservador, né? Ele ficou deveras relutante com relação ao prognóstico, exatamente por causa dessas dificuldades que a gente tem, principalmente quando o assunto são os equinos, em ter um resultado, digamos assim, próximo do ideal. É claro que isso envolve diversos fatores, mas por ter gerado dúvida para o proprietário, e principalmente também aliado isso aos custos do tratamento, foi utilizado o tratamento não cirúrgico no caso desse equino em particular. E a acupuntura acabou aparecendo para esse animal como um auxílio a esse tratamento, visto que a imobilização com tala e a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais por 5 semanas foi o tratamento preconizado, né, pelos médicos veterinários responsáveis pelo animal. E a acupuntura ela acabou aparecendo basicamente 20 dias depois da fratura, né, devido ao quadro do animal, que ainda apresentava dor intensa, apesar do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, edema na região, impotência funcional, rigidez tendínea e atrofia muscular. Então, nesses primeiros 6 meses de tratamento, as sessões foram realizadas de forma semanal, onde agulhas sistêmicas de 0,25 por 30 milímetros, associadas à moxabustão com artemisia, conforme é possível observar na imagem, foram realizados nos pontos inicialmente 14 VG, 4 IG, 3R, 6B e Bairro. Posteriormente, foram associados outros pontos, como o 1ID, o 3ID, o 9ID e o 34VB. E essas sessões, que foram realizadas de maneira semanal nesses primeiros 6 meses, passaram a ser quinzenais nos últimos 4 meses, totalizando por volta de 10 meses de utilização da acupuntura como auxílio ao tratamento. O animal foi demonstrando melhora progressiva ao longo desse tratamento. Já no primeiro mês, ele conseguiu apoiar o membro no chão, que era algo que não era viável para ele, né, nos primeiros dias, né? Então a gente consegue ver aí no vídeo como ele ainda apresentava extrema dificuldade depois da retirada da tala com o apoio, né? Então, após 30 dias de tratamento, a acupuntura entrou mais ou menos aí na metade do tempo que ele ficou de tala como início, né? Ele já conseguiu apoiar o membro, já no segundo mês ele já trotava, né, sozinho, de leve, quando solto, né, e até dava pequenas corridas já no terceiro mês. 8 meses após a lesão inicial, foi iniciada, então, a fisioterapia. Então, entre a lesão
e o início da fisioterapia, a acupuntura foi o único tratamento utilizado. E aí, 10 meses após a lesão, ele foi montado pela primeira vez. E durante esse tempo, aí até mais ou menos 8 meses após esse 1 ano de lesão, é que ele finalmente recebeu alta clínica. A gente consegue ver no vídeo aí quando ele voltou aos treinamentos, né? A imagem radiográfica consegue demonstrar aí como houve recuperação total da fratura, né? E 2 anos depois o animal voltou a competir apresentando a recuperação total, assim como a gente também pode acompanhar aí no vídeo, em que ele demonstradamente já se mostra muito mais solto, né, na forma de competir, né, já fazendo os movimentos característicos do esporte que ele pratica, sem nenhum tipo de dificuldade. Isso foi bem interessante e digno de nota, digno de ser relatado, exatamente primeiro pelo primeiro detalhe, que já se é conhecido o fato de que fraturas na região da ulna, elas têm como prognóstico para o tratamento não cirúrgico um- uma eficácia menor. Então, o trabalho já relata um caso de tratamento não cirúrgico em que houve êxito no tratamento. As únicas situações em que o tratamento não cirúrgico ele é recomendado são principalmente com relação ao tipo de fratura, principalmente fraturas cominutivas, e também a situações econômicas desfavoráveis que acabam se aplicando aí ao caso deste animal. E a acupuntura ela se mostrou eficaz durante o processo de recuperação do animal, exatamente porque foi basicamente o único tratamento estipulado, principalmente pelos primeiros 8 meses após a lesão, né? Além da imobilização, o tratamento com acupuntura foi a única coisa utilizada e ela se mostrou extremamente eficaz, principalmente no início com o controle da dor e depois, né, com a recuperação gradativa do animal. Sendo assim, o tratamento associado à acupuntura, né, o tratamento conservador, ele se mostrou eficaz na reabilitação do animal, permitindo seu retorno a competições após 24 meses. A acupuntura não só contribuiu para o controle da dor, como também para a regeneração tecidual e para a recuperação funcional, sendo sim uma opção viável para o auxílio no tratamento de fraturas sem a intervenção cirúrgica. Muito obrigado.